As esferas espirituais da Terra. É o que nós vamos ver no nosso dia de hoje. Nós estudamos já parte do Antigo Testamento, alguns livros, nós passamos pelo Atos dos Apóstolos, estudamos o Apocalipse, as viagens, passamos pelo magnetismo fluido e estamos chegando nas esferas espirituais da Terra, desmistificando muito daquilo que é cultural, muito daquilo que é misticismo, fanatismo, ou simplesmente alguns dogmas que nada representam diante da misericórdia divina e da grandiosidade do amor incondicional de Jesus por todos nós. Poderíamos colocar imagens até mais chocantes ou imagens que fossem para impressionar, mas o objetivo não é esse. O objetivo é simplesmente trazer um pouquinho mais de luz e de esclarecimento, onde, às vezes, as imagens ajudam a ilustrar o pensamento a ser transmitido. Então, vamos lá. Segundo Kardec, os espíritos errantes são todos os desencarnados que ainda não atingiram um estado puro. Então, errantes já começa a ser desmistificado, não é um espírito em questão de devedor, não é um espírito que está em expiação. Errante vamos assim dizer, é uma característica de todos os espíritos que ainda precisam reencarnar e têm as várias oportunidades na erraticidade que alguns historiadores, pesquisadores usam como espiritualidade. Então, espíritos errantes, segundo Kardec, são todos os desencarnados que ainda não atingiram um estado puro. No intervalo das encarnações, todos os espíritos são errantes. Portanto, há espíritos errantes dos mais diversos graus de evolução. Sim, o Chico está desencarnado? Tá, ele é um espírito errante. Assim, o Bin Laden está desencarnado? Tá, então ele é um espírito errante. Então, existem diferenças nas esferas, nos mundos, dentro da própria erraticidade, nos mundos espirituais, nas colônias, como nós vamos ver. Então, entre uma encarnação e outra, o espírito retorna à erraticidade enquanto aguarda uma nova oportunidade, mostrando mais uma vez que existem vários graus de evolução dentro da própria erraticidade. Enquanto errantes, os espíritos progridem, observam os lugares, instruem-se, analisam os erros e acertos do passado e se preparam para novas experiências na existência corpórea. Nada diferente do que nós aprendemos. O que muda é o nome. Ah, o espírito desencarnou, então está na espiritualidade. Sim, é só mudar para a erraticidade, que é o termo correto, que é o que Kardec usa. E enquanto estamos desencarnados, desde que, como nós vamos ver, desde que não nas esferas, nas esferas inferiores, então, ali nós temos a oportunidade de aprender, de progredir, de se instruir, aprendendo a parte teórica, fazendo ali todas as avaliações. Tudo aquilo nós estamos programando a nossa próxima reencarnação. Ou seja, estamos no planejamento reencarnatório da nossa nova existência. O universo se compõe de diversas esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Há muitas moradas na casa de meu pai, tanto para o alto como para baixo. Alto e baixo
não em relação céu e o centro da Terra, mas moralidade, luminosidade e felicidade, características de espíritos puros. Então, é o que ele está dizendo. Nós sabemos que a nossa estada no planeta Terra é temporário, é só um estágio, mas a nossa futura morada será de acordo com as aquisições morais e a nossa capacidade de reparação e de reconciliação com a lei divina que um dia nós transgredimos. Os céus são salpicados de colônias espirituais que são refúgios de acolhida, são hospitais, oficinas, escolas de todos nós, espíritos em evolução. Quando Deus criou o universo, e Deus cria incessantemente, segundo o próprio Cristo nos afirma, seria para nós incalculável, seria para nós até inaceitável imaginar que apenas o planeta Terra seria habitado. Então, mesmo com a nossa inferioridade, quando nós olhamos para o céu e enxergamos esses bilhões de estrelas, mesmo estando aí anos-luz de nós, ou como diz alguns pesquisadores, isso é que nós vemos, é um céu de 4, de 8 anos atrás, mas existem sim, essas estrelas são mundos, são colônias, são hospitais, oficinas, são escolas, são lugares de transição, são mundos de descanso, da mesma forma que temos as colônias de correção, de restrição, de refazimento para todos nós. O espírito em evolução, o espírito em aprendizado, não fica descansando em berço esplêndido. Ninguém do que nós conhecemos no planeta Terra vai ficar sentado numa nuvem tocando harpa. Nós ainda temos muito o que evoluir para que possamos melhor servir. O mundo dos espíritos é subdividido em várias faixas vibratórias concêntricas, tendo a Terra como centro geométrico. Não é que a Terra seja o centro do universo. As esferas que nós estamos estudando e que nós vamos abordar têm a Terra como centro geométrico, porque são esferas que estão ligadas a espíritos que têm ligação com o planeta Terra. Jesus, quando proferiu o Sermão da Montanha, Jesus estava se dirigindo a encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra. Da mesma forma que ele estava se dirigindo a nós, ainda os que choram porque serão consolados, ele estava se dirigindo aos bem-aventurados, os pacíficos, porque serão os pacificadores, aos misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia, que são espíritos que já habitam os mundos puros, mundos felizes. Mas ainda, então, ele está passando uma informação para os espíritos ligados a este planeta do qual ele é o diretor angélico. A atmosfera espiritual das diversas esferas será mais pura e eterizada quanto mais afastadas da crosta elas estiverem. A atmosfera, a energia, o fluido, quanto mais distante estiver da Terra, então, mais sutil, mais leve elas serão. Pois que devemos todos retornar à pátria espiritual um dia. É bom conhecer para que saibamos para onde vamos. Se quanto mais afastado, mais puro, mais sutil, mais leve, nós hoje, que estamos aqui neste planeta de provas e expiações, nós sabemos que temos um prazo de validade e que nós vamos ter que voltar à condição de espíritos errantes, à pátria espiritual. Então, é bom que nós saibamos para onde vamos, de acordo com o que nós vimos agora há pouco no primeiro slide. É o quanto à evolução que nós estamos
conseguindo. Das infinitas esferas da vida do mundo espiritual, a literatura mediúnica espírita tem nos informado de algumas que vamos conhecer, visando apenas o melhor entendimento do tema. Então, dentro daquilo que a doutrina nos traz, porque o cristianismo, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, tinha somente céu e inferno, e depois foi que criaram o purgatório. Mas a literatura mediúnica, ou seja, através dos benfeitores, dos espíritos superiores, através dos nossos próprios irmãos e companheiros, que, de acordo com o que foram a sua vida, enquanto aqui encarnados no planeta, eles vêm nos informar desses mundos em que eles estão e de como eles se encontram. Então, o nosso estudo de hoje, a nossa aula de hoje, não é que nós vamos dar uma aula deste ou daquela colônia disso, mas é muito bom saber, porque dentro daquilo que a doutrina espírita nos oferece, e nós já temos conhecimento, sabendo que vamos retornar à erraticidade, então facilita o nosso trabalho, porque ainda nos permite corrigir a rota da nossa existência. Colônias espirituais são mundos transitórios? Então, é uma pergunta que comumente nós fazemos. Colônias espirituais são mundos transitórios? Não, não são. Colônias ou cidades espirituais transitórias são locais existentes no plano extrafísico, contíguo ao plano da matéria densa, nos quais habitam os espíritos de condição mediana em estado de erraticidade. Então, não são mundos transitórios. O que ele está dizendo? Essas colônias ou essas cidades espirituais, elas estão ligadas aos planetas. Cada planeta tem o seu, cada mundo tem as suas esferas, tem as suas colônias, como nós vamos ver. Sim, é um pouco mais sutil, é um pouco mais leve, mas carrega todas as características do mundo às quais elas estão ligadas. Mas qualquer que seja o mundo ou o planeta, as colônias ou os mundos, essas colônias espirituais, elas são espíritos que já atingiram essa condição, não tão bons o suficiente para adentrar o mundo superior, mas já não são merecedores das esferas inferiores. Exemplo, nosso lar é uma colônia espiritual transitória, mas não é um mundo transitório, visto que o mundo é planeta, mas da mesma forma, colônia ou mundo transitório, essas colônias são utilizadas somente por espíritos desencarnados, errantes, como local de pouso, descanso e preparo para uma próxima encarnação. Então, nosso lar é uma colônia transitória. O André Luiz ficou ali por um tempo, mas não é um mundo, visto que o mundo é um planeta, como é a Terra, como é Júpiter, como é Urano, como é Marte, muito bem relatado por Maria João de Deus, lá no livro Cartas de uma Morta. Mas, da mesma forma que ele está dizendo, colônia ou mundo espiritual, essas colônias são utilizadas somente por espíritos desencarnados, que estão nessa condição, como se fosse uma estalagem, como se fosse um hotel à beira de estrada, entre um lugar e outro, enquanto ali nós descansamos, enquanto procuramos aurir forças e o próprio aprendizado para que possamos, então, partir para a nossa próxima encarnação. O fato de os espíritos que ditaram o livro dos Espíritos terem afirmado
que a Terra foi um mundo transitório na sua formação planetária, levou Kardec a dizer: assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, deixa eu só dar um parêntese aqui, mas não é porque tem parêntese aqui, não. Assim, é porque muitos daqueles que só leem as obras da doutrina, eles falam que Kardec errou, porque Kardec falou que a Terra foi um mundo transitório. Então, não é isso que Kardec colocou. Então, assim, eles afirmaram a Kardec, os benfeitores, que a Terra um dia foi um mundo transitório. Na sua formação, quando ainda estava em desenvolvimento, olha só, assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Então, o que ele está dizendo? Quando a Terra era somente enxofre, aquelas lavas vulcânicas, o ar ali denso, poluído e tudo, mesmo ainda sem nenhum tipo de vida orgânica, mas já era um mundo. Então, é o que ele está dizendo. Aqui já se encontrava, tinha algumas formas de vida. Ele está dizendo, não havia ausência de vida. Tinha alguma forma de vida. Por isso, um mundo transitório. Olha só, seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Deus vai sempre encontrar uma utilidade para a sua criação, supervisionando Cristo, o co-criador do planeta. Então, sim, a permissão divina, a Terra, então, em formação, quando ainda estava se preparando para receber os primeiros seres orgânicos, aqui ela já tinha como condição um mundo transitório, exatamente concedido pela misericórdia divina, que já tinha uma utilidade. É isso que ele está dizendo. E aí chegamos à primeira das esferas, o abismo. O que é o abismo? O abismo é uma região espiritual de padecimentos inenarráveis, destinada a espíritos que tenham cometido os mais graves crimes contra as leis divinas. Leis divinas são as leis de Deus. É o atentado contra a vida, é o assassinato, é o homicídio. São as pessoas que, através do fanatismo, através de os falsos cristos e os falsos profetas, desviando aqueles a quem eles deveriam instruir. Por isso, graves crimes como graves crimes contra as leis divinas. É um atentado contra os ensinamentos, não de Jesus, mas sim em relação à lei imutável que o Pai deixou. Transgredir a lei divina, levando outros aí com notícias falsas ou errôneas, é onde esses espíritos acabam indo conscientemente, consciencialmente, porque não é uma região geográfica, é onde eles vão se encontrar. No abismo, os espíritos vinculam-se conscientemente à região e aglutinam-se em vales ou áreas consoantes aos erros grosseiros que tenham cometidos em sua última encarnação. Então,
Não é, como muitos falam, o Vale dos Fumantes, o Vale dos Tatuados, o Vale dos Suicidas, os vales dos glutões. Não, não é nada disso. Consciencialmente, os espíritos se vinculam a essas regiões, de acordo com o erro, de acordo com o desvio e, principalmente, não, neste caso aqui, não são desvios individuais. O abismo está muito relacionado àquelas criaturas, aos espíritos que desviaram coletividades para manter regalias, mordomias, passando como verdade grandes mentiras e fazendo com que a ignorância fosse predominante para que eles pudessem escravizar moralmente os seus irmãos. Espíritos caídos no mal, desde as eras primeiras da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, de ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Esse trecho de libertação, do qual o Gúbio está trazendo ao Chico e o ao André Luiz ali, então o que ele está falando? Está no capítulo Cidade Estranha. Então, ele está falando, quando eles visitam esta região abissal, por isso que ele está falando, ali estão a personificação de líderes de rebelião, Saddam Hussein, Gaddafi, Hitler, Gengis Khan, Tamerlão, só para citar alguns, tá? Então, todos esses, não me lembro agora de imediato, mas o rapaz aí, da divisão da Iugoslávia, que houve aquela perseguição aos albaneses na Sérvia e tudo mais. Então, são esses tipos de liderança que fomentam o ódio, a discórdia, o derramamento de sangue. Mas mesmo no abismo, essas criaturas, é o que ele está dizendo, não são demônios eternos. Por quê? Eles vão chegar uma determinada hora, um determinado momento, em que eles vão se transformar. Assim como o Gregório, eles vão se sentir cansados e sempre vai ter uma alma caridosa, alguém que um dia foi muito próximo e que os amou, e que, através do seu amor e pela misericórdia divina, vão encontrar condições de se recuperar. Sim, muitas vezes na forma de idiotia, das síndromes, da imbecilidade, mas eles vão se recuperar, até porque Deus não criaria ninguém para as penas eternas. O abismo, essa esfera é habitada por seres horripilantes e com aspectos disformes, pois perderam o controle da mente consciente e da forma humana, degradados pela permanência do mal. Nós vimos quando estudamos, né, o subconsciente, quando nós falamos da consciência cósmica, quando nós falamos dos fluidos, da mesma forma quando nós falamos da zoantropia. São espíritos que muitas vezes hipnotizados por mentes ainda mais criminosas que as deles, os controlam, escravizando-os, exatamente porque eles acabam perdendo essa forma física. Não chega ainda nessa condição, ainda não se tornaram ovoides, mas muitas vezes fixados nessa monoideia, nesse monodeísmo, ainda eles ficam reverberando ali o mal que ainda os alimenta e que os sustenta. São usados como se fossem cães domesticados por essas mentes perversas, no caso mais próximos de nós, usados muito no caso das obsessões que muitas vezes nós nos deparamos. Esses seres
que estagiam no abismo e no subabismo, são irmãos nossos que jazem aprisionados nas formas animalescas que criaram para si mesmos e que precisam da nossa compreensão e ajuda. Nós aprendemos que a zoantropia, a licantropia, são espíritos que perderam a forma humana. O seu perispírito, devido ao mal, remorso, a culpa ou por subjugação das mentes que comandam essas regiões inferiores, eles acabam assumindo essas formas animalescas, não só do lobo, como de cobras, alguns até em formas de ET, morcegos e várias outras formas, lagartos. São formas horripilantes e que vêm verdadeiramente para impressionar ainda encarnados e os próprios desencarnados ligados ou comprometidos por vínculos a essas criaturas. Até as entidades obsessoras, atuantes na crosta terrestre, denotam conhecer e temer essa formidável região abissal. Quando Jesus ordenou aos espíritos imundos que saíssem do endemoniado Gerazeno, eles lhe rogaram que não os mandasse sair para o abismo. Isso está lá no Evangelho de Lucas, no versículo 31. Todos devem saber. Quando Jesus estava se dirigindo para aquela região de Gerasa, quando ele encontra ali perto daquele cemitério, aquele pai que vem rogar que Jesus cuide do filho, que tem um demônio que joga na água, outra hora joga no fogo e se debate no chão. Quando Jesus pergunta o nome, eles falam, eu sou uma legião porque somos muitos. Então, eles rogam a Jesus que não os mandasse para o abismo, porque significa que eles conheciam a região. Não só temiam, mas sabiam de todas as dores e os sofrimentos que eram particularmente dessa região abissal. Por isso, eles rogam a Jesus que não os mandasse para lá. A Bíblia diz que eles foram para os porcos. Não, Jesus não faria isso e um espírito já na condição hominal não regrediria. Os porcos caíram porque quando ali se fez, eles percebendo, pela percepção, sentiram a presença daqueles espíritos, eles se assustaram e caíram o barranco, mas não que os espíritos fossem, até porque a Bíblia fala que os porcos morreram. Espírito não morre, é só para ilustrar o que o Lucas está dizendo, os outros evangelistas também. Então, essa é uma síntese do que seria essa região abissal ou abismo. Eusébio, o instrutor do André Luiz, no Libertação, ele nos diz, aqui os avarentos, os homicidas e os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação. Seria como se tivéssemos a oportunidade de ver várias sanguessugas, ou minhocas, ou lesmas, sei lá como se chama, tudo num só amontoado. Então, nós vemos só aquela massa disforme, exatamente porque, além de perder a forma, os miasmas e as energias deletérias dos quais eles se alimentam, as formas, pensamentos, é que mostram o estado dessas regiões. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, demorando-se nos vales da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Ninguém vai adquirir asas de anjos no planeta Terra, mas todos nós temos responsabilidades, todos nós temos comprometimentos. Ficar adiando, ficar sempre prorrogando as nossas decisões e principalmente o aprendizado faz com que nós vamos nos vinculando a essas situações. Por quê? Porque nós não
estamos avançando de acordo com o que seria o processo natural que a reencarnação para nós veio servir. Concentra-se aí vingança, ódio, inveja, rancor, raiva, orgulho, soberba, vaidade e ciúme. Qualquer semelhança com os sete pecados capitais da Igreja Católica não é uma mera coincidência, o que significa que, independentemente da denominação religiosa, os auxiliares do Cristo estão sempre mostrando que essas regiões existiam. Eles poderiam até não saber quantos andares tem o edifício das esferas, mas todos têm este conhecimento, porque Jesus, sempre nos amparando e nos instruindo, nos mostra, de acordo com a nossa condição, o rumo que nós estamos dando à nossa jornada expiatória. A rigor, não temos círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras, em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Então, o que ele está dizendo? Nós não temos um céu e um inferno, um purgatório, como nós aprendemos dentro das religiões mais comuns, dentro daquilo que a teologia do cristianismo nos prega. Nós não temos um Satanás, um demônio, aquela criatura com chifrinho, com um tridente, com uma cauda em forma de seta. Não, tudo isso são criações humanas. O que ele está dizendo são consciências. Nós aprendemos que não existe uma mente, não é o cérebro que pensa. O cérebro é um órgão do qual o espírito, porque a consciência é sim uma prerrogativa do espírito. Então, é o que ele está dizendo. Dentro dessas consciências, dentro dessa ignorância, a preguiça, o ódio, a soberba, como estão aí. Tudo isso vai aí fazendo com que a razão, com que a lógica vai ficando escura, como se fosse o vidro de uma janela que não é limpa. Então, a poeira, todos os resíduos que vêm do ar, vai chegar uma hora em que o vidro, mesmo sendo cristalino, não vai conseguir mostrar com clareza o que tem. Exatamente se no vidro é a higiene e a asepsia da limpeza, do espírito é por se comprazer nesses vícios, nessa maldade, que tudo aquilo que compraz e que muitas vezes agrada aos olhos físicos, os chamados prazeres e as satisfações mundanas. Mundanas não no sentido pejorativo, mas por estarem ligadas ao mundo ainda em desenvolvimento, como são os mundos de provas e expiações. Sim, mundos de provas e expiações, porque, segundo o próprio Emmanuel, nós temos, além da Terra, mais 4 planetas com essa mesma característica de mundo de provas e expiações. São mundos de provas e expiações. Mas, por exemplo, cada um deles tem a sua particularidade. Cada um deles tem o que é especial. No planeta Terra, por exemplo, a drogadição, a corrupção e a promiscuidade sexual impera. Nos outros mundos de provas e expiações, são outras necessidades de evolução, mas todas elas, todos esses mundos servindo de abrigo ao espírito na sua evolução. Chegamos às trevas. O que é as trevas? É uma região espiritual desprovida de qualquer luminosidade, sem claridade solar, céu coberto
de um fumo cinzento por toda a extensão. Vegetação de aspecto sinistro e angustiado. Só de ler, nós já nos sentimos mal. Só de ler, essa frequência vibratória parece que impregna-se em nós. Então, não tem luminosidade, o sol não aparece, é tudo escuro, a vegetação parece ali seres humanos, como se fossem zumbis, não existe folhas, não existe... Tudo isso é uma maneira de impressionar. Por quê? Porque são regiões conscienciais, não são regiões geográficas. Constituindo sinistro e angustiado, constituindo morada de espíritos ainda envolvidos pelas mais diversas vibrações do mal e que tenham tido comportamento moral condenável em suas oportunidades reencarnatórias. Não existe uma escala, mas, se assim podemos dizer, abismo seria o pior, o último deles. Trevas está logo acima, tá? Então, por isso, os espíritos aí são esses espíritos dessas vibrações malignas, relacionadas ao comportamento moral. Nós sabemos que moral não é só relacionado a sexo. Moral, nós temos os vícios, o próprio álcool, o palavrão, vamos assim dizer, aquilo que nós estamos dizendo, a pornografia, os nossos pensamentos, tudo isso, tudo aquilo que é condenável, tudo aquilo que está no sentido contrário aos ensinamentos de Jesus, vai contra a sua moral. Todas as vezes, então, que nós afrontamos o evangelho, nós estamos nos candidatando a esta região ou essa esfera espiritual. Espíritos vinculados ao mal, espíritos presos às paixões e às sensações da vida material, as trevas é a zona de verdugos e vítimas, exploradores e explorados. O sentimento predominante é a mágoa e o remorso. Quando Jesus disse, reconcilia-se com teu adversário, verdugo e vítima, algoz e vítima, credor e devedor, não importa de que área seja, não importa a ofensa, perdoar até 70 vezes 7. Por quê? Essa região de trevas é onde as criaturas não conseguiram abrir a algema do perdão. Arrastam-se e vinculam-se aos seus irmãos devedores, ofensores, nesta região. Por isso ele fala, paixões e sensações da vida material. Sim, temos os outros vários vícios, temos outras várias atividades que são condenáveis dentro da moral evangélica que nós sabemos. Por isso, os habitantes das trevas carregam muito aí a mágoa e o remorso. Muitos dos variantes dos suicídios aqui também vão acabar encontrando um endereço, vamos assim, fixo para que ali possa conseguir expurgar a sua falta. Enquanto eu tomo água, alguma pergunta? Não. Então, vamos embora. Não, Sebal, só quero perguntar uma coisa. Então, nos mundos puros, não tem colônia, né? Porque a colônia foi justamente para progresso, é isso, né? Você espera chegar lá, no mundo transitório? Para variar, eu sempre faço estar tudo bem. Não, fica tranquilo. Só para mim não adiantar o slide, mas fica tranquilo que a sua pergunta é muito pertinente, mas ela vai ser respondida, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, as trevas. As trevas são atraídos por sintonia
espíritos que se comprazem no mal e têm a mente fechada a qualquer tentativa que se faça para levar-lhes à luz do amor e do conhecimento. Não é a representação, porque ali no filme, Nosso Lar é Umbral. Mas se vocês lembrarem, quem assistiu o filme Nosso Lar, vai lembrar que quando o Clarencio, o Lísias e o Heitor vão socorrer ali o André Luiz, o Clarencio chega a se dirigir a alguns outros espíritos que ali estão. E eles automaticamente refutam, eles automaticamente se afastam. Os espíritos nessa região das trevas, algumas nomenclaturas e literaturas espíritas costumam dizer como se fossem dragões. Exatamente porque eles não aceitam ninguém que se aproxime. Desde que não estejam na sintonia e na frequência vibratória deles, imediatamente eles refutam, porque tem esse instinto de que são espíritos benéficos, chamados espíritos da luz. Então, eles ainda comprometidos com os vícios e com as suas mazelas, então eles têm sérias dificuldades de aceitar orientação ou ajuda. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Mais uma vez, sim, André Luiz, através do Chico, no livro Nosso Lar, mas ele está dizendo, é o que nós estamos semeando, é o que nós estamos plantando, é o que nós estamos fazendo com a nossa encarnação. Então, ele está dizendo, ninguém vai viver exclusivamente na sombra, porque a nossa destinação é a esfera crística. Mas ele está dizendo que nós atraímos, por isso que ele está falando, portanto, que ninguém se precipite, porque é uma questão de atração. Quem se compraz no mal só vai se dar bem nessas regiões, senão vai se sentir aí totalmente deslocado, totalmente fora de sintonia. Então, a preocupação nossa não é em ganhar o céu, mas sim não sermos mais candidatos a essas regiões inferiores. Podem ficar séculos, talvez milênios, nesta situação infernal, mas nunca eternamente. Vizinha à região dos homens, começa este vasto império espiritual. Qualquer que seja a condição do espírito, qualquer que seja a deformidade, mesmo os ovoides, um dia serão eles remanejados, como a terra ainda em formação serviu para esses espíritos errantes, servirá também. Então, é o que ele está falando. Vizinha a região dos homens, homens representando a nossa humanidade, representando a humanidade, o reino hominal, não homem e mulher, homens do reino hominal. Começa esse vasto império das trevas, ou das esferas. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos, que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Ou seja, as trevas, por estar mais próximo, por falar ainda alguns sentimentos e algumas satisfações e prazeres que nós encarnados ainda gostamos e muitas vezes cultuamos, então, isso, de uma maneira ainda, mesmo que distante, mesmo que numa forma de brisa, acaba alimentando essas criaturas dessas regiões, o que muitas vezes vinculam os encarnados a essas regiões inferiores. Não que o encarnado, mesmo em desdobramento, mesmo em mansão espiritual,
teria condições. Não, não teria condições de ir até lá, mas é a mesma coisa. O Sebastião, por exemplo, está aqui nesta região do Mandaqui. Se eu der uns gritos aqui, subir no telhado e der uns gritos, quem está lá no Frei Anselmo não vai ouvir, mas a vibração, vamos assim dizer, para a Inês, que estaria logo aqui depois do Hospital São Camilo, ela é diferente de quem estaria lá no Frei Anselmo. É só para ilustrar como funciona essa frequência e como nós nos vinculamos. Da mesma forma que é benéfico esse cone, esse espiral do cone das vibrações e do magnetismo, como ele funciona para o bem e para o amor, ele funciona também no sentido inverso. Umbral, esse é mais conhecido nosso. Umbral, principalmente para nós espíritas. Talvez seja esse um dos mais comentados e mais temidos dentro da doutrina. É uma região espiritual que começa na crosta terrestre, no qual se concentra tudo o que não tenha finalidade para a vida superior. É a região para esgotamento de resíduos mentais. É uma zona purgatorial. Aquela ideia que se fala dos suicidas, que eles vão ficar no Vale dos Suicidas até se esgotar todo o fluido vital. Se a pessoa ia viver 50 anos, se suicidou com 25, então ela vai ficar no Vale dos Suicidas por 25 anos. Não é assim. Isto é prestar um desserviço ao Evangelho. Isso é colocar a doutrina espírita numa condição pejorativa e condenatória, preconceituosa, que não é o objetivo do ensino dos espíritos superiores. Mas o umbral representa uma região de esgotamento de resíduos mentais, onde a criatura vai expurgando, vai se purificando. É como se fosse uma UTI, é como se fosse uma hemodiálise, que você está passando por um processo de purificação, de refazimento. Purgação tem esse sentido. É uma região onde... O que é um expurgo? É como se estivéssemos, então, aí com um antibiótico, cuidando e combatendo uma inflamação, uma infecção. É esse o esgotamento, é essa sintonia do umbral. O umbral começa em nosso plano, Terra, e é habitado por milhões de espíritos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. É claro que ele tem que começar aqui, o umbral, porque está ligado diretamente às criaturas ainda encarnadas. Nós vinculamos, nós emitimos pensamentos, pensamentos, raiva, ódio, desejo de vingança, toda promiscuidade, drogadição, corrupção, todos esses vícios, todas essas mazelas, cupidez, preguiça, luxúria, tudo isso que hoje ainda é muito comum no planeta Terra, funciona como alimento para essas criaturas que se encontram nas regiões umbralinas. Os que habitam as suas regiões, porque o umbral é vasto, os que habitam suas regiões inferiores apoiam-se na mente encarnada. E é pelo pensamento que os homens encontram nessa região os companheiros que afinam com as suas tendências. Aqui, sim, já dá para saber, nas regiões, são identificados os encarnados em desdobramento espiritual ou emancipação do espírito, quando sim para diferenciar dos desencarnados, que é o chamado o cordão de prata.
Então, tem muitas pessoas que aqui muitas vezes passam de sérios, honestos, que passam de pessoas altruístas, apresentam toda uma moralidade. E quando o corpo físico vai descansar, quando o corpo físico vai repousar, então essa criatura vai a esses lugares, por afinidade, por débito, por conchavo e muitas vezes por débitos das suas imperfeições, exatamente porque não tem a preocupação com a reparação dos débitos passados e principalmente esquecendo-se da reconciliação com a lei divina. Então, os habitantes das regiões umbralinas se identificam muito com as situações ainda das regiões dos frequentadores encarnados no planeta Terra. O umbral é uma zona obscura que se inicia na crosta terrestre, uma espécie de região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ignorantes e desesperadas em graus variáveis. Então, não tem muita diferença de um mundo de provas e expiações. O umbral não tem muita diferença do planeta Terra dos encarnados. O que diferencia é que aqui nós temos um corpo denso, um corpo físico material que ainda serve de freio às nossas más tendências. Mas lá no umbral não. Eles já não têm essas restrições, mas continuam ainda se alimentando e essa busca desses prazeres daquilo que foi a razão da sua existência enquanto encarnados. Sim, e é nessa zona umbralina que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Está repleta de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados. Vamos repetir? Sim, é nessas regiões umbralinas que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Está repleta de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados. Formas pensamentos tornam-se vida. Essas formas pensamentos são pegajosas, são grudentas, vamos assim dizer. Elas muitas vezes comandam o psiquismo das criaturas, fornecendo um campo fértil para as obsessões. Os encarnados que se comprazem, que não estão dispostos à reforma íntima, aqueles muitos materialistas, apegados ainda àquilo que se chamava do hedonismo, que é gozar a vida, aproveitar a vida. A vida foi feita para gozar, para aproveitar os gozos terrenos que nós vimos outro dia. São esses encarnados que se ligam, que se vinculam aos habitantes das regiões umbralinas. O desejo de vingança, aqueles que têm sérias dificuldades com o perdão, aqueles que não compreenderam o verdadeiro sentido da renúncia, os egoístas e os orgulhosos que estão sempre se achando vítimas e que eles não mereciam essa vida e hoje aqui encontram na erraticidade. Os espíritos aí confinados julgam-se injustiçados e sentem-se desesperançados por não terem encontrado na vida espiritual aquilo que suas crenças religiosas divulgaram. Então, aquela ideia de, olha, você fez isso, mas dá um X aí, vou comprar um terreno no céu porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, vou fazer essa promessa, vou pagar isso, vou fazer aquilo, ou então acreditar simplesmente porque
o orador, o instrutor, o palestrante, o escritor, o bispo, o pastor, o padre, o cardeal, o papa falou? Sim, poder prometer. Poder prometer, qualquer um desses pode prometer o que quiser, mas nós temos uma inteligência, nós temos um raciocínio contínuo, nós temos o poder da dúvida, temos a lógica e a razão, precisamos questionar. Tomé tem sim os seus méritos. Ah, esse buraco aí, então deixa eu ver se é verdade mesmo que você é o Cristo. Não é aceitar passivamente tudo o que está dizendo. Então, as criaturas que simplesmente, em vez de pensar, preferiram ficar acreditando que o que as pessoas falavam, o que está escrito no livro é verdade absoluta, quando chega na erraticidade, se desespera. Por quê? Não encontrando, ficam procurando culpados, porque a sua mente não lhes permite assumir o próprio erro. Ou seja, eles terceirizaram o seu raciocínio e agora querem ali alguém para que possa eles repassar essa falta. São essas criaturas insatisfeitas ou injustiçadas. Eu não merecia estar aqui. Eu não plantei isso que eu estou colhendo. É o que muito se ouve nas regiões umbralinas. O interesse de seus habitantes inferiores é a conservação do mundo ofuscado e distraído, à força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. Temos que questionar, temos sim que duvidar, mas temos que fazer uso da lógica e da razão. Temos que ter uma fé raciocinada. Fé é diferente de acreditar. Fé é diferente só de confiar. Crer não significa fé. Nós precisamos, sim, adquirir o conhecimento, a informação, para que nós possamos melhor discernir. Reformar a nossa consciência, essa reforma do espírito, está na proporção direta da esfera espiritual que nós estamos enviando a bagagem com os nossos atos e as nossas atitudes. O umbral é uma região semitrevosa, habitada por espíritos conscientemente culpados de erros diversos contra as leis divinas. É uma região densa, onde ficam espíritos desorientados, sem saber que morreram, aqueles que não acreditavam no pós-morte. Aquelas criaturas, como dissemos, materialistas, imediatistas, que trabalharam demais, que só se preocupavam com as coisas do mundo, que só se preocupavam com as coisas da terra. Assim, sim, leis divinas, lá no abismo, eram leis divinas coletivas, aqui é individual. É a criatura que não amou o próximo, é a criatura que cultuou imagem, é aquela criatura que levantou falso testemunho, é aquela criatura que cometeu o adultério. Tudo isso está contra as leis divinas. É claro que, da mesma forma que a lei humana, você não pode pegar aquele assassino que simplesmente tirou a vida dos irmãos, está no planejamento divino, está dentro da lei de ação e reação, e colocar na mesma situação daquela criatura que, desempregado, não pagou a pensão. Então, tudo isso precisa ser correlacionado. Por isso, o professor José Herculano Pires, ele dizia para nós: não se aprende espiritismo em 5 ou 10 anos. Espiritismo é uma doutrina para se aprender diária e continuamente, todos os dias da nossa existência. Porque a cada dia nós vamos adquirindo recursos e mecanismos, nós vamos adquirindo os novos conhecimentos, nós vamos, hoje seria esse o termo, ele não usou porque na época do Herculano Pires nem tinha,
Mas hoje nós poderíamos dizer, nós somos atualizados todos os dias da nossa vida. Então, precisamos, sim, nos cuidar. E o vigiar e orai está sempre em dia, está sempre em voga. No livro Nosso Lar, André Luiz nos diz que no umbral encontram-se as legiões de almas indecisas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para ser enviada às colônias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então, André Luiz disse que, como está lá no umbral, então vamos assim dizer, ele está dizendo que os espíritos que estão ali naquela colônia, ele está dizendo, eles não são assim maus o suficiente para ir para o abismo ou para as trevas, mas também não são tão bons para ir para os mundos puros ou os mundos felizes. Então, eles estão ali aproveitando essa oportunidade de estudo, o convívio, é como se estivessem ali fazendo um curso. Eles estão ali fazendo um intercâmbio, aproveitando que ali se encontram, então estão fazendo um curso, uma especialização que lhes será necessário no planejamento reencarnatório, na sua volta à vida material ou à vida física. O umbral é uma região que apresenta poucas plantações, escuridão, abismo, precipícios e vales. O solo é muito tortuoso e a vegetação rasteira. Aves horripilantes aparecem de vez em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Forte ventania sopra em todas as direções. Essas aves horripilantes são ali plasmadas pelos benfeitores espirituais. Esses ibis viajores é o nome dessas aves. Ibis viajores ou ibis, que eles falam, eles se alimentam dessas formas pensamento negativos. Esses ibis viajores, eles alimentam-se desses miasmas. Seriam como se fosse aqui os nossos abutres, os urubus, tão necessários à nossa natureza. Então, é isso que ele está dizendo, esse espírito. É claro que nós sabemos que não existe animal. Então, são ali plasmados, é uma maneira, é um recurso que os benfeitores usam para tornar esse ambiente um pouco mais salutar. Espíritos cuja vibração é muito baixa são atraídos por sintonia. Espíritos que cometeram erros terríveis em vida ou que se prendem em paixões, vícios, sexo, drogas, perversões, maldades e de toda sorte de qualidades inferiores, como orgulho, ciúme, inveja, cupidez, ganância, e aí nós poderíamos levar a um sem número ainda desses adjetivos tão pejorativos e tão peculiares a muitos daqueles que, aos nossos olhos, às vezes se apresentam como seres normais dentro da cultura, dentro dessa estrutura que hoje nós conhecemos. Se nós observarmos, o umbral muitas vezes se assemelham a muitas regiões periféricas das várias metrópoles das grandes cidades do planeta que nós conhecemos. Não precisa nem ser especificamente do Brasil. A própria Índia tem muito, hoje os próprios países europeus hoje passam por essas situações. Então, esses guetos, como hoje nós vemos na Cracolândia, ali naquela região do Glicério, são praticamente uma cópia imperfeita dessas regiões inferiores. Nós podemos até assim dizer, segundo Emmanuel,
que são espíritos remanescentes dessas regiões, que por méritos das mães, de pais, de avós, estão tendo uma oportunidade de se melhorar um pouco para que não sejam exilados ao mundo primitivo que está em fase final de acabamento ou de preparação para receber esses espíritos. Egoísmo, vaidade, medo, tristeza profunda. Quase sempre, esta ida ao umbral após o desencarne é compulsória e involuntária. O espírito se atrai a este ambiente psicoespiritual através de suas atitudes em vida e os seus mais íntimos pensamentos. Lembram quando eu falei, eu não vou para o umbral? Muitos acharam que era pretensão. Muitos acharam que era uma coisa de Sebastião. Não, não é. O espírito se atrai a esse ambiente, através das suas atitudes em vida e os seus pensamentos. Então, se temos uma direção, se temos um roteiro para não ir, o que ele está dizendo? A ida ao umbral após o desencarne, ela é compulsória, ou seja, vai quem quer, porque você está se sentindo bem lá. Você se comprazia com esses tipos de atitude, com esses prazeres, com essas satisfações, com esse nível de diálogo, é o que você está vendo, é o que você está assistindo, é o que você está ouvindo, são as atitudes, como você se veste, como você se porta, qual é o seu comportamento moral. É isso que vai fazer essa ida ao umbral. O André Luiz foi. O André Luiz tinha uma vida devassa, além de uma devassidão e promiscuidade sexual que ele tinha, ele gostava, sim, da bebida, ele gostava do cigarro, ele gostava tinha outros vícios que ele levou, tanto que ele desencarnou vítima da sífilis. Então, aí está como nós estamos aproveitando. Lembra quando nós falamos lá no primeiro slide? O adultério. Neste caso aqui, adultério está relacionado, sim, a relacionamento conjugal. Porque quem fica pulando muito daqui para ali, você acaba se contaminando e contaminando, muitas vezes, aquele ou aquela a quem você diz tanto amar. E esse débito é colocado, sim, no seu prontuário. Zonas de transição. Vamos ver se nós começamos a responder aqui a colocação da Edna. Zonas de transição são colônias espirituais inseridas no umbral, quais fossem oásis no deserto. Zonas de transição são colônias espirituais inseridas no umbral, quais fossem oásis no deserto. Os espíritos que conseguem alcançá-las por méritos conscienciais, nelas encontram amparo e assistência, podendo reajustar-se e até mesmo evoluir. Sim, o umbral. Então, essa colônia de transição, como é o nosso lar, por exemplo, então o espírito precisa, ali no nosso lar especificamente, é uma colônia de socorro, é um posto de socorro avançado, poderíamos assim dizer, onde o espírito se esforça, o espírito que está na região umbralina, vai tomando aos poucos, retomando a consciência, vai lembrando dos erros, e ao invés de se vitimizar, ao invés de ficar ali reclamando e murmurando, vai tomando consciência do erro, vai saindo daquela hipnose, daquela frequência vibratória, vai mudando o seu comportamento e, através do seu esforço, ele consegue atingir essas zonas de transição. Estão situadas acima do umbral e abaixo das regiões superiores. Nessas regiões ainda existe o sofrimento, mas os seus habitantes, de evolução mediana, são mais esclarecidos.
a natureza é bela e harmônica. Já não são mais os ibis, já tem jardins, já tem árvores plasmadas também, sim, mas as construções já têm um aspecto, vamos assim dizer, mais renascentistas. É algo que agrada aos olhos, é no sentido de tornar um ambiente mais leve, mais feliz, mais colorido. É isso que ele está dizendo. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. E a partir do momento em que nós vamos nos conscientizando, nós vamos aprendendo, nós vamos adquirindo essa lucidez nessas zonas de transição, nós vamos tendo a oportunidade de ir arregimentando novos recursos e novos mecanismos na nossa caminhada de recuperação. A atmosfera é de profunda tranquilidade espiritual. São colônias de trabalho, onde não existe qualquer sinal de inércia ou de ociosidade. Então, essas zonas de transição, vamos assim dizer, facilitar, essas colônias que existem, sim, ali, por já ter essa consciência, por ter já conhecimento, sabendo o que aconteceu, por que aconteceu, sem revolta, sem mágoa, sem remorso, já sem culpa, nós já compreendemos que o trabalho ali é necessário. O trabalho é uma forma de se educar, é uma forma de praticar os ensinamentos que nós estamos recebendo. Então, nessas colônias, nessas zonas de transição, não existe ali, ficar ali em meditação. Ninguém vai ficar ali contemplando simplesmente a existência, não. Ali nós já começamos a tomar conhecimento da importância do servir e do que Jesus nos deixou como legado. Eu não vim a este mundo para ser servido, mas sim para servir. É esse o objetivo de todos os espíritos nobres. Servir, para que somente através do servir nós adquirimos humildade, piedade e resignação. Porque servindo é uma oportunidade de renunciar a nós mesmos. Zonas de transição. São locais onde grupos de espíritos errantes ou desencarnados se estabelecem transitoriamente, enquanto aguardam novas encarnações. Também são chamados de comunidades espirituais, cidades espirituais, mundos espirituais ou mundos transitórios. Então, deixa eu colocar aqui uma ajuda aqui, porque para mim está muito pequeno. Espera aí. Só para colocar aqui para vocês. Aqui é uma representação do nosso lar. Então, começando lá de cima, é o Ministério do Esclarecimento. Depois, o primeiro à direita é o Ministério da União Divina. O primeiro à esquerda é o Ministério da Comunicação. O central é a Governadoria. Logo à esquerda está o Ministério da Regeneração. À direita, o Ministério da Elevação. E o último abaixo, o Ministério do Auxílio. Essa é uma representação que alguns espíritos passaram ao Chico, e o Chico, com o auxílio do Emmanuel, porque, como o Emmanuel disse, você acha que eu tenho condições de ir até eles? Mas, sim, é uma representação de que os espíritos passaram. Então, essas zonas de transição, de acordo com o escritor, de acordo com o espírito que ditou, onde ele estagiou, como ele vivenciou, às vezes eles chamam comunidades espirituais, cidades espirituais, mundos espirituais ou mundos transitórios. É importante saber que colônia não é mundo. Mundo é como o planeta que nós estamos falando. Mas essas colônias ou zonas, sim, nós só estamos dizendo que em algumas literaturas são assim colocadas, mas na realidade são zonas espirituais.
Nosso Lar e a Mansão da Paz são duas dessas colônias. Nosso Lar, como o próprio livro André Luiz relata, e a Mansão da Paz é citada no livro Os Mensageiros. Mas existem também os chamados postos de socorro, que funcionam como fortificações avançadas, numa incessante busca de novos espíritos, que tenham logrado reunir condições para acessar novas paragens mais evoluídas vibracionalmente. Então, esses postos de socorro, como nós já vimos em várias literaturas, existem várias equipes socorristas, existem várias equipes de trabalho. E elas viajam, elas andam por essas regiões exatamente na busca desses espíritos que nós vimos agora há pouco, esses espíritos que se esforçam, esses espíritos que estão aí avançando, que estão tomando consciência, arrependidos, que estão dispostos a melhorar. Então, as equipes socorristas vão em auxílio dessas criaturas, exatamente por sintonia vibratória, por frequência vibratória. Essas equipes, então, encontrando estes companheiros, esses espíritos, então, os encaminham para estes postos de socorro, para que ali eles possam, além do descanso, se refazer, aurir novas forças, aprender, se preparar fluidicamente, magneticamente, para que possam, então, continuar a sua jornada. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que eles podem servir de habitação temporária, espécie de acampamentos onde descansem de uma demasiada e longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. Imagine aqueles nossos irmãos que às vezes saem, então, daqui, indo para Aparecida. Então, eles param em alguns de quilômetros em quilômetros, eles ali têm um acampamento, tem as equipes de apoio, tem as equipes de auxílio, ali oferecendo a eles o descanso para eles caminharem. Tem, assim como tem o Edson, né? Não sei se o nosso amigo Edson fez, mas tem a caminhada lá de Santiago, Compostela, não sei direito como é, depois no final o Edson nos esclarece se ele foi. Mas assim, então, tem sempre esses acampamentos, tem sempre esses pequenos grupamentos para oferecer essas condições ali, às vezes fazer um curativo, vamos assim dizer, um alimento, um descanso, uma ajuda, uma conversa salutar, alguém que está fazendo um evangelho por perto, onde tem uma casa espírita, onde tem alguém celebrando uma missa, um culto, sempre são lugares onde essas criaturas vão sempre ali ser auxiliadas e alimentadas espiritualmente para continuar a sua jornada. A doutrina espírita esclarece: os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devem ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem o seu destino. Então, a doutrina espírita, sempre esclarecedora, sempre consoladora, ela nos mostra que esses espíritos não estão presos, até porque essas regiões, como nós vamos ver, o próprio nome está dizendo, é para alguém que está em trânsito, não é morada definitiva, é simplesmente um local de refazimento, reajustamento, de preparação. Não é só se serve de exemplo, apesar que eu muito pouco assisto, mas todos nós lemos.
Ninguém que vai escalar o Everest, você sai lá da base do morro, da montanha, e chega ao topo. Tem vários acampamentos, tem vários estágios que os alpinistas, as pessoas vão ali se preparando, se refazendo, se adaptando para a jornada final. A mesma coisa aqui. Por isso, essa comparação. Essas aves, chamadas aves de arribação, que muitas vezes atravessam até continentes de acordo com as estações, a chamada fase da migração, elas encontram exatamente nessas ilhas, nessas regiões, ali a oportunidade do refazimento, muitas vezes o clima propício para a reprodução. Então, assim somos. Não é o caso de espírito, estamos falando das aves. Durante a estada nestas localidades, os espíritos progridem, porque os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegarem aos seus objetivos. Então, diferentemente do que muitos escritores, diferentemente do que muitos palestrantes e mesmo os livros dizem, sim, nós aprendemos e nós progredimos, sim, na erraticidade e no mundo espiritual. Quando encarnados, quando na matéria, nós estamos colocando em prática as lições aprendidas na erraticidade. Mundos transitórios. Aqui é mundos. 2 pontos merecem ser destacados em relações aos mundos transitórios. Primeiro, não se conservam perpetuamente destinados a receber espíritos errantes. A condição deles é meramente temporária. A Terra foi, quando estava em formação, quando estava em desenvolvimento, quando estava em aperfeiçoamento, para receber os primeiros espíritos, a Terra, então, foi um mundo transitório. Por isso ele está dizendo, primeira coisa, mundo transitório, ele não vai ser transitório todo o tempo. É só momentâneo, como o próprio nome está dizendo, é temporariamente. A Terra, por exemplo, já foi um mundo transitório durante a sua formação. Hoje é um planeta de provas e expiações, mas passou antes por mundo primitivo, prestando-se à encarnação e à reencarnação de espíritos necessitados de passar pelas vicissitudes que o planeta hoje oferece. Então, foi um mundo transitório, depois foi um mundo transitivo, aí já era um mundo primitivo. Hoje é um mundo de provas e expiações, oferecendo a oportunidade a todos os espíritos que precisam passar pelas reparações, reconciliar-se com a lei divina, através das vicissitudes, dificuldades, turbulências e as tempestades emocionais e espirituais que nós atravessamos. E a segunda destaque: seres corpóreos não habitam estes mundos. Seres corpóreos não habitam os mundos transitórios, pois a superfície estéril não favorece a reencarnação. Por isso que a Terra só serviu momentaneamente para eles. A situação ainda não oferece nenhuma condição para a reencarnação. Por quê? Porque não apresenta todos os elementos já eterizados e em condições de sobrevivência. Entretanto, essa esterilidade é também temporária, em razão da evolução natural do mundo. Então, é esta situação. Tudo é evolução.
tudo é num crescimento constante, não dá salto. A evolução espiritual não dá salto, mas é uma rampa contínua para todos nós. Então, não existe um ser material físico nos mundos transitórios. Não existe reencarnação em mundo transitório. E os mundos transitórios não são permanentes. A destinação deles é aquela que nós conhecemos, a primeira escala dos mundos, os mundos primitivos. Existe um lugar chamado céu, segundo a doutrina espírita, é isso que nós aprendemos. Nós viemos, às vezes, alguns evangélicos, outros católicos, ubandistas, mas de várias denominações religiosas. Mas a Bíblia, independentemente de qual seja a denominação, ela é quase toda, mudando um ou outro livro, existe um lugar chamado céu, segundo a doutrina espírita? Não. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. De sorte que dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que, por isso, precisem estar, cada qual, em um lugar distinto. Então, o que ele está dizendo? Sim, existe um lugar chamado céu? Não, não existe. Por quê? A felicidade é um estado de espírito, é um estado de consciência. É o que ele está dizendo. Dois espíritos, ele está dizendo, um pode não ser tão feliz como o outro. Um está mais adiantado do que o outro. Um tem mais intelectualidade, o outro tem mais sentimento. É essa diversidade que nós encontramos no planeta Terra. Nós somos seres homogêneos, a situação do mundo, sim, mas o momento de intelectual, emocional, racional e lógico de cada um é diferente. A percepção e a sensibilidade é diferente. Portanto, intuição e inspiração não pode ser comum a todos. A mediunidade é a prova cabal de tudo isso. Somos todos médiuns, mas nem todos ostensivos. Ainda que juntos, podem estar um em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente. Vidente, o que vê? Aquele que está com as suas faculdades visuais ativadas, que se dão as mãos. Um percebe a luz, da qual aquele não recebe a mínima impressão. É um retrato do planeta Terra, ainda que juntos. Por isso, existem pessoas encarnadas que estão no céu, como tem pessoas encarnadas que vivem um verdadeiro inferno. É isso que ele está dizendo. Aquele deficiente visual e aquele que enxerga estão juntos aqui no planeta. E se tiverem da mesma forma, então, é o que ele está dizendo. Aquele que vê pode saber e ver o sol. O outro não, mas pode conseguir perceber, sim, a energia, o calor, tudo isso, mas não tem a noção do que seja. E estão ambos em uma mesma situação, imersos no mesmo Deus que Paulo de Tarso nos diz. Em Deus existimos, em Deus nos movemos. Devido aos vários séculos que vivemos sob a influência de um pensamento, de um céu e um inferno, circunscritos no espaço, e considerando que somos espíritos milenares e que muitos de nós fomos partidários dessa crença durante algumas reencarnações, culturalmente, igreja não é só a Igreja Católica, são os espíritos enviados pelo próprio Cristo que desvirtuaram, que modificaram, que alteraram, que mutilaram o Evangelho de Jesus, que interpretaram de uma forma errônea, mitológica, misticamente falando, o fanatismo,
os costumes e as tradições é que nos levaram a acreditar nesse inferno ardente, nesse fogo fenomenal, esse fogo permanente, de que é onde a morada dos maus, a morada dos cúpidos que falam, enquanto que céu seria a morada dos eleitos. Então, durante muito tempo, nós vivemos sob esse jugo da Igreja Católica e os seus dogmas. Por isso que ele está falando muitas reencarnações. O Emmanuel chega a dizer no livro A Caminho da Luz que nós, particularmente aqui, nós temos 600 anos de atraso devido à religião e à forma com que o cristianismo chegou até nós. 600 anos de atraso. Talvez aí se explique por que hoje temos que correr tanto e tantas informações nos chegam a todo momento. Cometemos o equívoco de conceber o umbral como se fosse o inferno dos espíritas e a colônia espiritual Nosso Lar, descrita pelo espírito André Luiz, através do Chico, como se fosse o céu. Então, por vir de várias religiões e de várias denominações religiosas, para esses, o umbral é o inferno, assim como o Nosso Lar seria o céu. Os católicos dizem, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Os espíritas iniciantes, os espíritas que estão começando a conhecer a doutrina, falam umbral e referem-se ao Nosso Lar como essas duas regiões conscienciais que hoje nós conhecemos. Na questão de número 1012 do Livro dos Espíritos, as entidades venerandas nos explicam claramente que o céu e o inferno, quando Kardec questiona se o inferno e o paraíso não existiriam, como o homem os representa. Então, na pergunta 1012, Kardec diz, se o céu e o inferno não existem, então como é que a humanidade representa, já que eles não existem? E a resposta é essa, são apenas figuras. Existem espíritos felizes e infelizes por toda parte. Entretanto, como também dissemos, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde quiserem, quando são perfeitos. A colocação, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, os outros são por estados conscienciais. Aqui, os espíritos, nesta situação de espíritos puros, podem se reunir onde quiserem, porque já estão nesta condição da sabedoria. A localização exata dos lugares de penalidades, inferno, e de recompensas, o céu, existe apenas na imaginação do homem e provém da tendência de materializar e se circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. Então, é o que ele está dizendo. Céu e inferno é simplesmente uma concepção humana. Da mesma forma que nós criamos um Deus, a nossa imagem e semelhança, como é Deus? É um velhinho de barba branca, sentado nas nuvens, no trono nupcial, e se diverte com as nossas dificuldades. Esse é um Deus que nós criamos a nossa imagem e semelhança. Da mesma forma, nós criamos um inferno para que nós possamos compreender tristezas, dificuldades, dores, sofrimentos. Nós criamos um céu, recompensa, júbilo, alegria e a certeza de que já atingimos a angelitude. É essa a situação, é essa a resposta dos benfeitores. Então, temos assim, nas esferas espirituais da Terra, no espaço incomensurável, temos planetas que se destinam somente aos espíritos errantes, não encarnados. Temos, assim, no espaço
incomensurável planetas que se destinam apenas aos espíritos errantes. Sim, são mundos berços, preparação para a reencarnação. Mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformadores, mundos hospitais e mundos prisões. Tudo isso são mundos transitórios, tudo isso são colônias, tudo isso são zonas de transição. As várias moradas na casa de meu Pai, que Jesus nos disse, ofertando-nos sempre a oportunidade de aprender, de adquirir, de nos prepararmos para a nossa consciência cósmica. Somos todos aprendizes do Evangelho a caminho da luz. Onde estivermos, encarnados ou não, desencarnados, em qualquer que seja a condição moral e intelectual, nós vamos estar sempre amparados pela misericórdia infinita, misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus. E o Emmanuel, no prefácio do livro No Mundo Maior, ele encerra aquilo que nós entendemos que é o resumo da nossa aula de hoje. A morte, a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Então, o Emmanuel, com toda a sua sutileza, o Emmanuel, com toda a sua didática instrutiva no mundo espiritual, ele diz que a morte não é um passaporte para ninguém ir para o céu. Ele está dizendo que ela não promove nenhum ser espírito, hoje na condição hominal, de simplesmente pelo fato de morrer virar anjo. Ele está dizendo, todos nós passaremos por esse período de tribulação. Todos nós passaremos por esse processo de transição, mas de acordo com aquilo que nós semeamos, de acordo com os nossos atos e as nossas atitudes. E nós vamos aprendendo que existe, sim, disciplina, existe uma ordem, existe norma, existe regra, existe lei e existe uma hierarquia moral, onde somente através do trabalho, do servir, do colaborar, que nós vamos, então, compreendendo a nossa destinação. Então, essas esferas e a nossa caminhada está na proporção direta do que nós queremos para a nossa vida e a nossa existência. E assim, na nossa próxima aula, no dia 8 de novembro, nós vamos ver a importância da evangelização infantil. Doutrina espírita pode ser inaugurada com o lançamento do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857, nas livrarias de Paris, faz então 165 anos. A Bíblia, para nós, representa aí 2022 anos da vida do Cristo, da vinda do Cristo aqui entre nós. E conhecendo todas essas esferas, todo este mundo e a nossa destinação, nada melhor do que compreendermos a importância da evangelização, desses espíritos que, assim como nós fomos um dia, está chegando ao planeta. Muitos deles sem ligação com o nosso planeta bendito. Mas qual é a importância de, desde cedo, mostrarmos essa criatura?
o Deus imutável, o Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e Jesus, o nosso diretor angélico, com toda a sua didática de evangelização para nós. Então, se nós estamos hoje sabendo da nossa destinação e o que nos cabe aqui realizar, nada melhor do que começarmos a nos preocupar com essas gerações, com esses espíritos que estão chegando. Afinal, eles darão a forma e o direcionamento da Terra regenerada, que nós um dia vamos reencontrar na nossa próxima reencarnação. Que assim seja.